Oi, pessoal, tudo bem? Então, professora Marcela Calil, hoje a gente vai ter uma aula sobre os comandos da UERJ. Hoje a gente vai trabalhar exatamente como que você deve responder a cada um dos comandos, sem ficar neurado, né, com o que aquele comando significa, sem ficar preocupado quanto a banca tira ponto de alguma coisa. Então, hoje a gente vai conseguir elucidar um pouquinho sobre tudo isso. Então, conforme a gente for trabalhando cada um dos comandos, vou trazer alguns exemplos, né, sobre qual questão do exame discursivo a gente encontra esse comando, um exemplo de resposta. Só vou falar uma coisa. Quando geralmente a gente tem uma questão, acontece muitas vezes a gente ter mais de um comando aparecendo ao mesmo tempo na mesma questão. Então, acontece muitas vezes a gente ter cite, explique, justifique numa mesma questão. Então, quando a gente for falar sobre um determinado comando, eu vou abordar ele apenas na resposta. E aí, em algum outro momento, quando a gente estiver trabalhando o outro comando, aí sim eu vou falar sobre como ele vai ser respondido. Tudo bem? Então, tudo isso, pessoal, só para deixar bem claro, são sugestões, né, de como a banca gostaria, né, de ver a sua resposta. Porque a nossa ideia é tentar deixar tudo o mais fácil possível para que o corretor consiga compreender a ideia que você está passando. Então, isso não é algo normativo, mas é uma ideia de como você pode escrever de modo que fique bastante explicado, de que todas as partes da sua questão fiquem bastante claras. Então, vamos lá. Primeiro comando que a gente vai trabalhar, né, vamos partir dos comandos mais simples até chegar nos mais complexos, é o comando do cite. Né? E aí, conforme eu for falando, vão aparecer aí na sua tela uma tabela, uma planilha que eu preparei para vocês com todas essas informações. O comando de cite, ele é um comando que exige que você seja objetivo, né? Então, geralmente, no comando cite, uma palavra ou expressão geralmente é o suficiente para que o corretor te dê a pontuação inteira relacionada àquele comando. Como exemplo, a gente tem aí como uma referência a questão 1 do exame discursivo de 2016. Nessa questão, falava o seguinte, né? Vou ler a questão toda para vocês. Espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje. Proliferam rapidamente quando introduzidas em novos ambientes, através de meios de transporte cada vez mais eficientes. E aí vem justamente, né, a indicação de quais são os comandos da questão. Apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para as populações locais. Esse não é o comando que a gente está trabalhando no momento. A gente está trabalhando justamente com esse comando que vem em seguida. Em seguida, cite 2 fatores bióticos que podem explicar a facilidade com a qual esses animais se multiplicam em um novo habitat. Então, exemplo de resposta possível aí pra gente. A ausência de predadores locais, a ausência de parasitas ou patógenos naturais. Perceba que no CIT a gente é bastante objetivo em relação ao que deve acontecer. Então, a gente tem basicamente uma pergunta e a gente está respondendo com uma citação, né? Uma vez que ele fala que cite 2 fatores bióticos, a gente está citando exatamente 2 fatores bióticos, sem adicionar preâmbulos, sem adicionar palavras a mais, né? Porque, como eu disse para vocês, geralmente o cite ele vem acompanhado de algum outro comando e esse outro comando geralmente vai te exigir mais linhas, né, para responder. Então, de preferência, tenta economizar as linhas aí no cite. Tudo bem? Um comando que tem muita semelhança com o cite é o comando nomeie, onde a ideia também é que você seja bastante objetivo nas suas colocações. Um exemplo é a questão 2 do exame discursivo do ano de 2020, onde ele fala assim: identifique a curva que representa a resposta imunológica no organismo a uma vacina com dose de reforço contra um dos 2 antígenos, justificando sua resposta. Então, essa foi a primeira parte da questão, que não é a que a gente está trabalhando agora. A parte que a gente de fato vai trabalhar é essa segunda, onde ele fala: nomeie também o tipo celular responsável pela produção dos anticorpos no organismo humano. Então, veja bem, ele está te pedindo o nome de uma célula, né? Então, não cabe você ficar colocando muitas outras informações para além disso. Cabe você ser o quê? Mais objetivo em relação ao que você vai colocar. E aí, como resposta, né, a gente tem aí linfócito B, que é a célula produtora de anticorpos, ou então plasmócito, né, que é a célula resultado, né, do processo de diferenciação dos linfócitos B. Tudo bem? Nosso próximo comando, são basicamente 3 comandos que exigem
um tipo de resposta bastante semelhante, que é indique, aponte e apresente. Nesses 3 comandos, a ideia é, de certa maneira, muito semelhante ao que a gente encontra no CIT. Mas aí a gente tem que pensar numa coisa. Como é que eu respondo um apresente, ou um indique, ou um aponte, né, de uma forma correta? Veja bem, se alguém pergunta para você qual é o seu nome, você responde, como é o meu caso. Meu nome é Marcela. Agora, se alguém fala assim, Marcela, se apresenta. Aí exige mais do que eu simplesmente falar o meu nome. Então eu vou falar, oi, meu nome é Marcela, sou professora de biologia, estou gravando uma aula para a Fábrica D. Certo? Então, necessariamente, o aponte, indique e apresente vão precisar, né, de algumas informações a mais, que é geralmente você explicar, e aí leve bem em consideração o que eu estou dizendo, explicar de uma forma bem breve o que está sendo colocado, o que está sendo citado, tudo bem? Então a ideia é que você não seja exatamente objetivo na sua resposta. E aí você pode muito bem utilizar, né, algumas das informações que a própria questão te dá. Quer ver? Vou te mostrar um exemplo. Uma possibilidade é a questão 1 do exame de 2020, que ele fala assim, indique 2 vantagens da formação de micorrizas para a produção agrícola. E aí, como é que a gente coloca a resposta, né? As vantagens para a produção agrícola da formação de micorrizas são o aumento da absorção de água e sais. Tudo bem? Nessa mesma questão, a gente também tem uma parte que fala sobre um aponte, onde ele fala assim, aponte ainda outra ação desempenhada pelos fungos que também favorece a agricultura. E aí, na mesma resposta, né, eu ainda coloquei, além disso, os fungos atuam como decompositores, favorecendo a agricultura. Veja que eu não fui tão objetiva como fui quando a gente colocou um CIT, quando a gente colocou um nomeie, mas, ao mesmo tempo, eu não gastei todo o meu conjunto das 5 linhas que eu tenho lá, né, para conseguir descrever isso. Então, eu fui objetiva, mas não muito, tudo bem? É importante que você tente se ater aí a pelo menos umas 2 linhas e meia, porque como eu falei para vocês, geralmente esses comandos vêm acompanhados de outros, então para que você não perca linhas, né, levando em consideração que toda a sua resposta tem que estar lá dentro do quadradinho. Uma outra possibilidade de comando, como a gente estava comentando, é o comando apresente, que a gente tem como exemplo na questão 1 do exame de 2016, onde ele fala assim, espécies invasoras são uma grande preocupação nos dias de hoje. Proliferam rapidamente quando introduzidas em novos ambientes, através dos meios de transporte cada vez mais eficientes. A mesma questão que a gente viu lá no nosso primeiro comando, só que agora a gente está trabalhando outro comando associado a ela, que é apresente uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras para as populações locais. E aí, né, como que a gente coloca isso? Uma importante consequência ambiental negativa da introdução de espécies invasoras é a perda de biodiversidade, ou, que levando em consideração que ele te pede uma importante consequência. Então, ou você coloca, né, perda de biodiversidade, ou você coloca a parte de competição, predação, parasitismo em relação às espécies locais. Tudo bem? Não vale, né, a gente tentar colocar mais do que uma resposta na intenção de que da gente ser bonificado de certa maneira com a pontuação, porque isso não acontece. Inclusive, se você tentar ser bonificado de alguma maneira colocando uma ou outra resposta a mais, o que pode acontecer é você escrever uma coisa errada. E aí, se você escrever uma coisa errada, o corretor tem todo o direito de tirar ponto seu. Não esquece também de que quando você está escrevendo uma questão, você não pode abandonar todos os conceitos que você aprende numa aula de redação. Então é importante que você utilize, né, alguns tipos de preposições, algumas conjunções que você vê nas aulas, de modo que o seu texto ele fique o mais conciso possível. Então não é porque a gente não está escrevendo uma redação que você não vai escrever um portanto ou um além disso, que você não vai pontuar e acentuar de forma adequada. Tá bom? Então, isso, mais uma vez, não é algo que é pontuado pelo corretor, mas isso é algo que facilita a fluidez da leitura da questão. E aí, pensa aqui, o corretor que pega a sua prova, ele é uma pessoa que está corrigindo um bolo de outras provas no mesmo dia. Então, quanto melhor for a sua redação, melhor.
Partindo aí para o nosso próximo comando, a gente tem o explique. O explique, ele muitas vezes é um comando que se confunde com o justifique. E aí já vou te explicar o porquê que esses dois comandos têm funcionalidades bastante diferentes, em especial quando a gente fala de biologia. No explique, o que acontece é que você deve responder utilizando conceitos biológicos que você já tem. Eu espero, né, inclusive. E dentro desses conceitos biológicos que você já tem, a gente pode colocar como exemplo aí a questão 7 do exame de 2020. Aonde, olha só, ele fala assim pra gente: explique por que a presença de plaquetas aumentou a sobrevivência após o parto nos mamíferos eutérios. Lembrando, né, mamíferos eutérios são os mamíferos placentários. Explique também por que essas estruturas nos primeiros mamíferos não produziram a mesma vantagem conferida nos mamíferos eutérios. Veja bem, essa questão ela não tem gráfico, essa questão ela não tem esquema, ela não tem tabela. Isso é uma coisa muito importante para a gente identificar. Por quê? Quando a gente chegar lá no justifique, você vai ver que geralmente ele é um comando que vem atrelado a uma figura, uma tabela, um esquema, de modo que você tenha que linkar os seus conceitos biológicos para identificar algo nessa tabela ou esquema, tá bom? Então, voltando aqui para o nosso explique, tá? Um exemplo de resposta possível é: a presença de plaquetas aumentou a sobrevivência nos mamíferos eutérios. Então, veja bem, esse é um conhecimento que a questão espera que você já tenha. Pois reduziu a hemorragia pós-parto. Plaquetas não produziram a mesma vantagem em mamíferos ovíparos, pois estes possuíam placenta ausente ou pouco desenvolvida, fazendo com que a hemorragia pós-parto não ocorresse, em grande proporção, não sendo importante a presença de plaquetas. Então, veja bem, todos os conceitos que você já deve trazer na sua bagagem para a prova. Então, nesse ponto, né, a prova não te trouxe nenhuma informação a mais que você pudesse usar, nenhum tipo de esquema, nenhum tipo de imagem. Tudo bem? Isso muda bastante quando a gente fala, por exemplo, do justifique. E aí, como eu disse, né, o justifique ele é um dos comandos, né, que ele exige maior elaboração aí da sua cabeça. Vou te explicar o porquê. O justifique ele é um comando, né, que a gente precisa pensar nele em 4 etapas diferentes. Então, eu geralmente digo que a primeira etapa é a resposta de fato, de uma forma até bastante objetiva. A segunda etapa é como que você chegou naquela resposta. Foi de acordo com a tabela? Foi de acordo com o gráfico? Foi de acordo com o esquema, com o texto, com a figura? Né? A terceira etapa é você dizer basicamente o quê? O que daquele esquema, figura, texto, gráfico te levou àquela primeira resposta? E, no final, né, a quarta etapa é você embasar de que maneira você chegou naquela resposta a partir dos seus conceitos biológicos. Então, veja bem, olha a diferença que ele traz em relação ao explique, aonde com o explique você basicamente só com a sua bagagem já conseguia resolver o seu problema. No justifique, você tem toda uma linha de raciocínio. E aí pode analisar. Geralmente, o justifique ele vem junto com tabelas, gráficos, esquemas. Então, ele é, de fato, né, um tipo de comando que exige que você tenha várias etapas de raciocínio até chegar na resposta final, tá bom? Um exemplo que a gente pode ter aí é da questão 2 do exame de 2020, onde ele fala o seguinte: identifique a curva que representa a resposta imunológica do organismo com a vacina, há uma vacina com dose de reforço contra um dos 2 antígenos. Então, nessa questão, a gente tem, por exemplo, um gráfico. E aí ele fala: justifique sua resposta. Depois, na continuidade da questão, ele traz assim: nomeie também, que é outro tópico que a gente já viu lá em cima, né, na mesma questão, o tipo celular responsável pela produção de anticorpos no organismo humano. Então, vamos lá. Como que a gente chegou a essa conclusão? Qual é a resposta que a gente está colocando, né? Então, qual é a resposta? Primeiro ponto dessa questão. A resposta é a curva X. Então, esse é o primeiro ponto. Essa é a primeira coisa que tem que ter lá. Então, curva X, primeira parte, vírgula. Pois, de acordo aí, não esquece de usar o que você traz lá da sua bagagem na língua portuguesa, né? Então, pois, como demonstra o gráfico, porque o gráfico te ajudou a chegar nessa resposta. Você não chegou nela sozinha, né?
Pois, como demonstra o gráfico, a resposta imunológica durante uma segunda exposição ao antígeno é muito mais rápida e agressiva. Então, veja bem, a gente está descrevendo qual foi a informação desse gráfico que nos fez chegar àquela resposta que a gente disse no início. E aí, consequentemente, o que ele fala depois? No gráfico fica explícito que no momento da administração de antígenos ocorre maior produção de anticorpos em X. Mais uma vez, mostrando aí pra gente o que daquele gráfico te levou àquela resposta inicial. E aí, consequentemente, você vai falar o quê? Qual é o conceito biológico que está atrelado a isso? Devido à criação de células de memória após a primeira dose da vacina. Veja bem, isso é uma definição de uma resposta imunológica ativa, né? Onde a gente tem ali, como já conhecemos, a vacinação, por exemplo, onde você administra inicialmente num paciente, né? Um tipo de antígeno que pode estar morto ou atenuado, ou então até uma forma diferente de antígenos, como RNAs, né? Como a gente já viu aí, conforme passou a pandemia, essas novas formas de vacina. E depois a gente observa uma resposta imunológica e uma criação, né, de células de memória. E essas células de memória, né, que depois vão ser utilizadas quando esse indivíduo for exposto novamente, né, àquele mesmo antígeno, aquele mesmo agente patogênico. Tudo bem? Por fim, pessoal, tenho mais algumas possibilidades aí de comandos, né? Tenho aí o identifique, tá? Que é um comando bastante semelhante ao que a gente vê em apresente, por exemplo. Aonde a gente, em geral, né, não vai poder ser objetivo, né? A gente precisa, de certa maneira, apresentar um pouquinho daquele conceito. Um exemplo que a gente tem aí, questão 2 do exame de 2020. A mesma questão que a gente também abordou mais cedo. Que ele fala assim, com base nos gráficos, identifique o alimento que apresenta melhor relação entre o alto valor energético e o baixo impacto ambiental. Identifique também o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais, exemplificando 2 desses impactos. Então, como que a gente poderia responder, né? O alimento que possui maior relação entre o valor energético e o impacto ambiental é o ovo. E aí, né, a gente tem uma tabelinha lá que mostra pra gente. E o alimento cuja produção gera mais impactos ambientais é o boi, certo? Por fim, pessoal, a gente tem aí o diferencie. O diferencie é aquele tipo de comando que, mais uma vez, eu tô sendo muito repetitiva, falando várias coisas muitas vezes para isso entrar na sua cabeça, né? O diferencie, ele é um comando onde você deve usar, né, aquelas conjunções que mostram ali contraposições dentro do que a gente vê na língua portuguesa. Então, se eu estou diferenciando a Marcela de uma outra pessoa, eu vou dizer o quê? Marcela é assim, enquanto, em contrapartida, fulano é assim. A ideia é a mesma, gente. Então, vamos lá. No diferencie, a gente geralmente, né, consegue facilitar o nosso corretor de entender a nossa resposta quando a gente usa palavras que indiquem contraposições. Né? Um exemplo, questão 1 do exame discursivo de 2019, onde ele fala assim, na imagem 1, a relação estabelecida entre os ácaros e o besouro é de comensalismo. E na imagem 2, de parasitismo. Diferencie os 2 tipos de relação ecológica e identifique 2 vantagens para os ácaros na relação de comensalismo. Um exemplo de resposta. No comensalismo, só uma das partes se beneficia, sem prejudicar a outra, ao passo que, em contrapartida, qualquer uma dessas. No parasitismo, uma espécie se beneficia enquanto a outra é prejudicada. Beleza? Uma questão muito interessante, né, para a gente conseguir avaliar. É muito comum que quando a gente fale para vocês caracterizarem alguma coisa, diferenciarem alguma coisa, é muito comum que vocês digam assim, por exemplo, qual é a diferença entre uma célula humana e uma célula bacteriana? Aí, geralmente, o que vocês falam? Na célula humana tem mitocôndria. Na célula que não é humana, na célula bacteriana, não tem mitocôndria. Diferenciar exige que você pegue uma característica que existe em uma outra coisa e diga. E não que você diga que em uma tem e na outra não tem. Então, diferenciar
dizer que na célula humana nós encontramos, né, um revestimento nuclear, que é uma membrana, a carioteca, enquanto na bactéria o material genético fica disperso no citoplasma, né, pela ausência da carioteca, né? Então veja bem como é diferente uma coisa em relação à outra, tudo bem? Outra questão muito interessante a gente comentar aqui é o seguinte: quando a gente vai analisar, né, o que é chamado como gabarito, né, que é enviado pela UERJ, a gente tem lá em cima, no título de onde a gente aperta lá, como sendo um gabarito, escrito padrão de resposta. O que é um padrão de resposta? É basicamente, né, quando a gente vê quais são os tópicos necessários para que a gente tenha uma pontuação, né, completa naquela questão. Quando eu falo tópicos necessários, aquilo dali não significa que se você redigir exatamente o que está escrito ali na sua prova, que você vai ter a pontuação inteira. Por que eu estou te falando isso? Porque se você pegar e escrever toda a sua prova em tópicos, que é o que muitas vezes acontece no padrão de resposta, né? Que é uma tentativa que a UERJ tem de nortear o que seria exigido pelo aluno, exigido do aluno, na verdade, para conseguir alcançar aquela pontuação. Isso não significa que você escrever aquilo vai ser necessariamente uma pontuação inteira. Porque, mais uma vez, você escrever os tópicos é diferente de você escrever uma resposta. Então, aqueles tópicos, eles são norteadores, né, do que se espera para uma resposta, e não a resposta em si. Por esse motivo, o título, né, ele é, na verdade, né, um padrão de resposta, que é o que é esperado como tópicos pelos corretores. Tudo bem, gente? Um beijo para vocês.